Olá a todos, vamos ver quem será o primeiro aqui. Vamos ver quem vai estar chegando aí. Alguém já está chegando aqui. Estamos um pouco atrasados. Vamos ver quem é que está aí. Quem chegou chegando aí. Vamos ver, tem alguém aí? Fala um oi para mim saber que é você que está aí. Quem é que está aí? Sejam todos bem-vindos para mais uma Pílula do Conhecimento. Vamos falar de um assunto bem interessante hoje. Vamos ver. Fala um oi para mim saber que é você que está aí. Senão, não sei. Tô vendo que tem gente chegando, mas não sei quem é. Ah, Maguilete. A Maguilete está aí. Seja bem-vinda, hermana Maguilete. Tudo bem? Quem mais que é que tá aí escondidinha? É a Cleide? Não consigo identificar aí. Pessoal aqui do Face do Zaqueu também não sei quem é que está aí. Você tem que me falar um oi aí para mim saber que... Ah, Lindy também está aí. Que bom que você está aí, Lindy. Tudo bem? Marisa Pelissaro. Que bom que você está aí, Marisa. Prazer em ter você conosco aí, né, Marilete? Marisa tá aí, escondidinha aí, mas tá aí. Que bom. Que bom que vocês estão aí. Tudo bem, Lindy, vocês? Aqui tá tudo gelado, gente. Tá muito frio, muita neve lá fora. Não para de cair neve, gente. Não para de cair neve. Tá muito, nunca... 10 anos de América, nunca vi uma tempestade tão grande como ontem. Estávamos voltando de Boston. Só tinha nós na pista. Eu e o Zaqueu lá, ó, manejando assim, muito seguro. Ainda bem que a caminhonete era traçada. Aí viemos embora muito tranquilos. Brenda, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Que bom que você está aí. Quem mais está aí? Fala um oizinho aí pra mim saber que você está aí, gente. Senão eu não sei que você está aí. Tô vendo, tem a Lindy, tem a Marisa, tem a Marilete. Meu Deus, minha filha ligando aqui. Essa minha filha. Graciela Centenário, que bom que você tá aí. Que bom, que Deus abençoe vocês grandemente. Bom ter vocês aí, gente. Hoje vamos falar de um assunto bem interessante aqui na Pílulas do Conhecimento. Já aproveita, gente, compartilha com alguém aí. Carmen, tudo bem? Chegou minha prima querida Carmen lá de Curitiba. Que bom. Zulmira, seja bem-vinda. Zulmira lá de Palotina também. Que bom que você está aí. Jennifer, obrigada, Jennifer. Gostou do meu look? Obrigada, Jennifer. Obrigada. Obrigada, Carmen. Hoje eu vestia um vermelhinho. Gente, faz muito tempo que eu tenho essa blusa aqui, mas eu não achava um jeito de pôr ela. Agora hoje eu acho que até gostei dela. Que bom que vocês gostaram. Eu gosto de vermelho, gente. Não é uma cor assim que eu uso muito, mas de vez em quando é bom, né? Mudar a cor aí. Obrigada, Jennifer. Obrigada. Gente, que bom que vocês estão aí. E sejam todos bem-vindos. Vamos compartilhar aí. Vamos dar um joinha aí para que o Facebook entenda que vocês estão gostando, tá bom? Deixa eu ligar aqui o meu Instagram pra gente começar a falar sobre um assunto interessante. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os traumas da nossa fase oral. Meu Deus, o que é isso? Nós todos nascemos, né, bebezinhos lá, e nós vamos crescendo, então nós vamos tendo fases da nossa vida. Eu vou falar da primeira fase hoje, que nós temos, que é aquela fase oral, sabe? Aquela fase que a mamãe nos amamenta, né? E nós amamentamos nossos filhos, nós que temos filhos. E, gente, essas fases, todas elas podem gerar traumas na nossa vida se nós não tivermos ali tudo que deveríamos ter, a atenção dos pais, né? As nossas necessidades supridas nessa época. Então elas geram traumas. Muitas pessoas com muitos traumas hoje, muitas dificuldades e não sabem de onde vem. Então hoje a gente vai aprender apenas uma, tem várias fases.
tá? Que a psicanálise estuda, mas hoje nós vamos falar da nossa primeira fase. Talvez eu vá fazer mais lives falando das outras fases, tá? Não é uma fase só, temos várias fases aí, até os 7 anos temos várias fases. E hoje nós vamos aprender sobre a fase oral, a primeira fase ali. Ei, Silvane, tudo bem? Renilde, tudo bem? Seja bem-vinda. Então hoje nós vamos falar da fase do 0, né? 0 ano até 1 ano e meio de idade. A gente vai falar sobre essa fase aí da nossa vida. Hey, Pastor! How are you doing tonight? Good to see you here. You are welcome. Ok, Pastor? Pastor Suresh, lá da Índia, está conosco também aqui. Ok, então sejam todos bem-vindos. E vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje, Pílulas do Conhecimento. Vai trazer algo sobre a sua primeira fase de vida. Será que alguns traumas que estão aí te acompanhando até hoje não tem a ver lá com a sua primeira fase, lá do 0 até 1 ano e meio, 0 meses, né, até 1 ano e meio? Olha, a Priscila, que é de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Que bom, querida, seja bem-vinda, Priscila, seja bem-vinda. A Nildeci, lá da Bahia, está aí também. A gente tem gente do Paraná, da Bahia, do Mato Grosso. Que bênção, de todo lugar aí do Brasil, da Índia, aqui o pastor Suresh. He's from India. My goodness, pastor. Tem gente de todo lugar aqui, meu Deus, que bom, né? Vamos lá então, gente, começar. O nosso assunto hoje é sobre traumas da fase oral. Que trauma será que nós carregamos dessa fase ali, da primeira fase da nossa vida, gente, né? Meu Deus, eu vejo tanta gente doente hoje em dia e a gente não sabe por quê, de onde vêm essas dores, essas doenças que temos, né? Muitas debilidades do nosso dia a dia. Então, gente, tá tudo ligado na infância. Tudo, os nossos problemas estão ligados lá na infância, adquirimos eles lá na infância e vamos carregando aí durante a nossa vida, vamos carregando muitos traumas, tá? E vamos falar sobre então o trauma da fase oral, ok? Então a personalidade humana, ela tem a sua função formada nos 7 primeiros anos de vida, o que inclui o período de gestação, tá? Então muitas vezes até lá no período de gestação nós adquirimos alguns traumas, tá? Então as impressões construídas nessa fase, elas ficam registradas, gente, em níveis físicos e sutis e determinam o nosso comportamento ao longo da nossa vida. Então tem muitos traumas, muitas coisas muito escondidinho, eles ficam tudo registrado, tudo que a sua mamãe passou, gente, está registrado aí nas suas memórias, no seu inconsciente, muitas coisas que a gente não lembra, porque como é que você vai se lembrar de coisas que passou lá na gestação da sua mãe, coisas, experiências que a sua mãe viveu e acabou afetando você. Então a gente não lembra, mas estão gravados em nosso inconsciente e muitas vezes ali durante a nossa vida, elas vêm à tona e trazem problemas para a nossa vida, problemas emocionais principalmente, tá? Então normalmente é nessa fase que esquecemos o que viemos fazer no mundo e nos desviamos do caminho do nosso coração. Somos ensinados a usar máscara para sermos aceitos e levados a acreditar que a felicidade está do lado de fora e que pode ser comprada. E a felicidade está aqui dentro de nós, escondidinha muitas vezes, né? Ali atrás daqueles traumas, os traumas aqui na frente e a felicidade lá atrás escondida, que por causa dos traumas a gente não sabe por que tem certas atitudes, por que eu como tanto, por que eu sou nervosa, por que eu, né, tenho certas atitudes diferentes aí. Então é por causa dos nossos traumas. Mas hoje nós vamos falar sobre a fase ali do trauma da fase oral. Gente, é muito interessante isso. Então é natural para qualquer criança o hábito de levar objetos à boca, sendo essa a sua forma de conhecer o mundo. Então, quando nós somos bebezinhos, o que a gente faz? A gente conhece o mundo através da boca. Ontem à noite mesmo nós estávamos na casa do Tiago e
e da Késia, e a bebezinha dela tem 7 meses, tudo leva na boca, tudo que acha pelo chão vai levando na boca. Então essa é a nossa fase oral, e a gente adquire alguns traumas nessa fase. Vamos entender por quê. Por quê? E que traumas que nós adquirimos aí nesta fase. Ei, Rita, tudo bem? Seja bem-vinda, ok? Então, é natural, então, né, qualquer criança ter o hábito de levar objetos à boca, sendo essa a sua forma de conhecer o mundo. E há um caminho pelo qual isso se explica, de modo que a sua personalidade se molde a partir desta ação, aparentemente tão simples. Gente, a nossa personalidade, ela começa a ser moldada na nossa fase oral. Ali a nossa personalidade começa a ser formada. Gente, olha que interessante. A sua personalidade aí começou a ser formada através do que você experimentou ali nessa fase tão pequenininha, né? De você tão bebezinho. Tá? Então, conversaremos a partir daqui sobre o significado da fase oral e como todos os pequenos se estabelecem nela, os pequenos, os bebês, e eu e você que já passamos por essa fase oral, tá? Então a fase oral é a primeira de muitas pelas quais todos passam para alcançar a nossa formação existencial. Por isso, gente, a importância de nós nos conhecermos, de nós sabermos como que nós funcionamos. Alguém aqui já tinha ouvido falar sobre fase oral? Trauma de fase oral? Eu penso que não, né? São assuntos não muito comentados, mas a gente vai comentar hoje sobre os traumas aí da nossa fase oral, aquela fase que a gente mamava, que a gente colocava tudo na boca. A gente descobre o mundo através da nossa boca, tá? Quando a gente é pequenininho aí, tá bom? Então, por conta disso, que o esforço por parte dos adultos é fundamental para que ela seja bem direcionada. Mesmo que não perceba conscientemente, a criança vai utilizar disso como base para se estruturar no futuro. Gente, olha que importante. A mãe e o pai saber cuidar uma criança desde que nasce. Por quê? Porque vai gerando trauma se você não souber cuidar direitinho do seu bebê. Como nós fomos criados, às vezes, de maneira que não nos preencheu como deveria ser. E às vezes nós, como mães, também cometemos esses erros. Já cometemos, né? Todas aqui eu acho que são mamães. Então, não dá para culpar ninguém se ninguém sabia. Ninguém nos ensinou, né? Ninguém trouxe um estudo sobre isso, por exemplo, para que a gente aprendesse. Ei, Érica, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Conversei com a Érica hoje. Seja bem-vinda, querida, tá bom? Olha só, então, por conta disso, que o esforço por parte dos adultos é fundamental para que a criança seja bem direcionada e não tenha traumas. Mesmo que não perceba conscientemente, a criança vai utilizar disso como base para se estruturar no futuro. Por isso muitas pessoas sem estrutura hoje, né? Carregando aqui os traumas lá da infância. E hoje estamos falando da primeira fase da nossa vida, a fase do 0 até 1 ano e meio, muitos falam até os 2 anos. Aí os traumas que a gente tem, de repente, está carregando por causa dessa fase. Então a fase oral se trata de um estágio de desenvolvimento da criança em que ela leva tudo à boca, não é? Você lembra, você que teve filho, né? Carregava tudo para a boquinha até uma certa idade, meu Deus. Então esse termo da fase oral foi criado pelo psicanalista Freud, gosto muito dele, para nomear a etapa de descobrimento do mundo por meio oral. Através disso, o pequeno, né, a criança, se torna capaz de se satisfazer e ter alegria ao executar tais ações. Que alegria, né, que os bebezinhos ficam quando estão lá mamando, né? Ficam todo felizes, tá com a barriguinha cheia, eles fazem umas caretinhas tão bonitinho, né? Então, sendo a ponte de descobertas, é preciso tomar cuidado quando a expansão disso, para que a criança não se machuque. Muitas vezes, né, as crianças pegam aquelas pecinhas pequenininhas e acabam engolindo, ou pegam uma pecinha que morde e acaba se machucando, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Ei, Késia, tudo bem? Você tá aí? Tiago, seja bem-vindo. Estamos falando sobre os traumas aí da fase oral.
tá bom? Então, infelizmente, aí são comuns os casos que os bebês se engasgam e não recebem socorro a tempo, né? Incluindo até na amamentação, muitas vezes. Então, de todo modo, fica aqui um dos primeiros pilares para a expressão máxima da sua capacidade em entender a vida. E as crianças começam a entender a vida através do toque com a boquinha, tá? A amamentação, os brinquedinhos no chão. Então é ali que as crianças começam a ter um contato com o mundo. Eles experimentam o mundo ali através da boca. Oh, meu Deus, que lindo, né? Então, o princípio da personalidade, da minha personalidade, da sua personalidade, está na fase oral de quando fomos crianças. Nós temos o primeiro molde de onde se estrutura, de onde a sua estrutura emotiva se constrói. Gente, a sua estrutura emotiva começou a construçãozinha dela lá nessa fase oral, lá quando você era bebezinha, quando a mamãe amamentava você, quando você pegava as coisinhas no chão e mordia. Gente, ali começa a sua personalidade, a minha personalidade, a personalidade das crianças. Olha só, a personalidade do ser humano. A nossa personalidade começa ali quando nós começamos a ser amamentados e conhecemos o mundo ali através da nossa boquinha. Então, através do contato físico da mãe ali, dos cuidados fornecidos por ela, que o desenvolvimento interno se formula, né? Como a importância ali o contato da mamãe com o bebê. Mesmo que seja dependente e tenha um instinto muito puro, né? A sua personalidade aqui já começa a se evidenciar. Já nos primeiros momentos da vida da criança, você já começa a perceber a personalidade dela. Ei, Alexandre, queridão, tudo bem? Seja bem-vindo. Saudade de você também, meu amigão. Que bom ter você aí. Então, mesmo que a criancinha, né, seja independente e tenha aquele instinto muito puro, a sua personalidade aqui já começa a se evidenciar. Como uma criança, quem tem 2 filhos, entende uma criança, como eles são diferentes uma da outra. Ei, Penha, tudo bem? Seja bem-vinda. Tá, então estamos falando aí dos traumas da fase oral, da fase onde nós conhecemos o mundo, descobrimos o mundo através da nossa boca, né? Nós nos alimentamos aí no peito da mamãe, né? E mordemos os brinquedinhos, as coisas, e ali a gente vai começando a conhecer o mundo. Então a primeira maneira da gente conhecer o mundo é através da nossa boca. E se nós não formos muito bem cuidados, direcionados ali nessa fase, essa fase pode gerar muitos traumas na gente. E é sobre isso que nós estamos falando, sobre esses traumas. Com 10 dias fora da barriga da minha mãe, eu me afoguei, e quase morri. Fiquei com manchas roxas por todo o corpo por mais de uma semana. E pela misericórdia de Deus, eu não fiquei com sequelas. Uau! Jay, eu não sabia isso de você, meu Deus. Interessante. A Késia, como foi bom conhecer vocês pessoalmente. Vocês são pessoas maravilhosas. Deus abençoe. Obrigada, Késia. Késia ou Tiago, não sei quem é que está aí. A Márcia Paz. Amém, Márcia, que bom. Pastora Márcia. Tá escondidinha aí, né, Pastora Márcia? Seja bem-vinda. Paz, que bom que você tá aí. Então, gente, esse tipo de contato ajuda a fixar diretamente o que pode ser agradável ou não para o bebê, né, enquanto se conecta à mãe. Então, a partir dali, a gente já começa a fixar em nós o que pode ser agradável ou não. Gente, como Deus nos fez complexos, meu Deus, eu fico vendo esses estudos e falo, meu Deus, como é que pode o Senhor nos fazer desse jeito, né? Conhecer o mundo através do toque da boca e depois aí até pode gerar trauma se nós não formos bem direcionados aí nessa época, né? Meu Deus. Então, à medida em que a sua experiência cresce, já passa a criar uma idealização e entender o que precisa ou deseja. Nossa, que coisa linda! Então, à medida que a sua experiência cresce, né, ele já passa a criar uma idealização e entender o que precisa ou deseja da vida. Edné, seja bem-vinda. Marlícia também. Todo mundo aí. Então, gente, olha bem, os tempos modernos, eles têm trazido algumas complicações
a isso, já que as mamães, né, possuem independência como nunca. Então, esses tempos modernos estão trazendo muita consequência negativa para as nossas crianças e, consequentemente, para os adultos aí daqui a um tempo. De agora em diante, cada vez mais problemas nós teremos, porque hoje em dia, como eu falei aqui, né, a independência que a mulher teve, isso tem atrapalhado muito na educação das crianças, porque a mãe não tem tempo de ficar ali junto, atendendo a criança como deve ser, tá? Ei, Cláudia, tudo bem? Obrigada, Cláudia, obrigada. E estamos desenvolvendo adultos doentes, porque criança feliz é um adulto saudável. E por causa desse corre-corre das mamães, as criancinhas estão sendo muito deixadas de lado. Então teremos muitos adultos doentes aí daqui a um tempo, tá? Então, é não raro encontrar famílias que intercalam no cuidado da criança, incluindo até na sua amamentação. Famílias ou, às vezes, a pessoa contrata uma babá, né, para cuidar da criança e a gente não sabe com quem está deixando nossas crianças. Ontem mesmo a Késia contou uma história, né, Késia? Eu fiquei horrorizada. A Késia foi trabalhar numa creche aqui nos Estados Unidos, foi, né, Késia? Foi aqui nos Estados Unidos. E ela estava falando como aquelas pessoas tratavam mal aquelas criancinha pequenininha, não queria comer, então a babá abria a boca assim, enfiava a comidinha para dentro. Gente, isso gera traumas terríveis nas crianças. Então cuide bem com quem é que você está deixando aí os seus bebês. Ontem eu gostei muito da atitude da Késia, porque ela largou do trabalho para cuidar das suas crianças. Isso foi muito bom, a sua atitude foi, ó, top. Ei, Elaine, tudo bem? Seja bem-vinda aí, tá bom? Gente, ó, a troca mínima de cuidador é recomendado para que isso não reverbere negativamente na composição dos pequeninos. Gente, olha, pode reverberar negativamente na composição do pequenininho, na estrutura emocional dele. Tá? Então, por isso, gente, muitos jovenzinhos hoje cheios de problema. Por quê? Porque nessa fase tão importante, a mamãe não estava aí presente. Não foi a mamãe que deu comida, porque até a maneira como você amamenta o seu filho vai influenciar ali no desenvolvimento emocional dele. Tá? Então, eu acho interessante a minha filha, porque ela sempre fala: mãe, só vou ter filho o dia que eu posso ficar em casa e cuidar. Eu falei: isso aí. Fique em casa cuidando, né? Claro, tem gente que não tem essa possibilidade. Então, vigie muito com quem é que você deixa os seus bebês. Tá? Vigie muito, muito. Todo cuidado é pouco. E não deixe em creche onde a pessoa tem 2 ou 3 para cuidar, gente. É muito difícil, né? Essas crianças crescem aí com um monte de trauma. Então, não troque de cuidadores, tá? Procurem ter sempre as mesmas pessoas. Se você não pode estar aí em casa cuidando dos seus pequeninos, tá? As consequências da boa e má fase. Nós vamos falar agora das consequências dessa fase. Boas, né? Quais as consequências boas dessa fase e as consequências má. Quando a fase oral é construída adequadamente, isso se reflete na postura do indivíduo ao longo da vida. Vamos ver o que a Jay está falando. Esses dias conversei com uma psicóloga porque estão nascendo tantas crianças com autismo e ela comentou que um dos fatores é a gravidez não desejada, não programada. Você vê, os traumas começam na gestação. Temos muito assunto para falar sobre gestação, gente. Tudo o que a mãe sentiu. Eu vou trazer um assunto, gente, na semana que... Não, amanhã acho que eu vou começar. Porque as lives essa semana vai ser hoje e amanhã. Porque ontem não pudemos ter. Então vai ser hoje e amanhã. Amanhã eu vou trazer um assunto para vocês que o nosso corpo, ele revela o nosso caráter. E o nosso corpo, até a forma dele, ele se formou lá na barriga da nossa mãe.
se você é magro, alto, se você é baixo, gordo, se você é meio quadradinho, se você tem aquele formato de pera, se tem aquele formato de triângulo, tudo foi formado lá dentro da barriga da mamãe através das experiências dela. Gente, esse é um assunto muito bom pra gente ver. Então, gente, tá tudo relacionado na infância. Cuide, você que tem, não sei, você que vai ter bebê, aqui a maioria são mamães já, mamãezonas, né? Que tem os filhos já grandes, mas vocês vão ter netinhos, então vocês vão ajudar os seus filhos aí de repente, a criar diferente os seus filhos através desse conhecimento que nós estamos tendo, tá? Então a gente vai falar agora sobre as consequências de ser boa a fase ou de ser má. Então, quando a fase oral é construída adequadamente, isso se reflete na postura do indivíduo ao longo da vida. O cuidado familiar, o contato trabalhado na interação com os outros e a assistência da família contribuem para que a pessoa chegue a uma solidez interna e interpessoalmente. Que importância que tem a família aí para cuidar bem do bebezinho. Ei, Maria Inês, tudo bem? Laudete, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Pastora Sueli, tudo bem? Seja bem-vindo. Tá? Então, com isso, ela se torna apta para trabalhar e lidar adequadamente com... Agora nós vamos falar da pessoa que teve uma infância tranquila ali, essa fase oral, tranquila. Então, com isso, ela se torna apta para trabalhar e lidar adequadamente com as angústias. Aquela criancinha que teve o que precisava na fase oral, como será que ela vai lidar quando a angústia chegar? Então, mesmo que possa sofrer, ela saberá encarar adequadamente isso sem se abater ou se desesperar. Olha que interessante. Então, a criança que teve essa fase oral tranquila, sem aquelas coisas que não deveria ter tido, se ela tivesse tido uma fase tranquila, com assistência da mamãe, do papai, ou poucos cuidadores, uma babá, então uma babá hoje e sempre, né? Ei, Luciana, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, quando esse adulto tiver angústia, mesmo que possa sofrer, ele saberá encarar adequadamente isso sem se abater ou se desesperar. E quantas vezes você vê uma pessoa angustiada, desesperada, não tem sossego, não sabe como fazer para liderar com as angústias da vida? E quem teve aquela fase tranquila, ela sabe passar, mesmo que ela sofre, ela sabe superar isso. Dependência emocional. Quando essa pessoa ficar com se sentindo, né, tendo essa dependência emocional, essa que teve uma boa fase, ela mostra-se mais independente, de modo a gerir muito bem os seus relacionamentos. E tem pessoas que quando chega, às vezes, né, tem essa dependência emocional, meu Deus, os relacionamentos ficam tudo quebrado, tudo bagunçado, porque não teve aquela fase como deveria ter tido. Mãe não estava presente, ninguém deu atenção suficiente, a mamãe não olhou nos olhos para amamentar, não fez o tanto de carinho necessário. Olha que interessante, tá? Então, aquela que teve ali aquela atenção suficiente, ela mostra-se independente, de modo a gerir muito bem os seus relacionamentos. Muitas pessoas não sabem gerir bem os seus relacionamentos por causa desses traumas que foram gerados lá na fase oral, lá naquela fase onde você mamava, lá do 0 até 1 ano e meio de idade, tá? Muitas coisas nós vamos descobrir hoje. Quando surge uma frustração, como é que vai agir essa pessoa que teve ali a sua fase oral joinha, bem cuidadinha? Quando vier uma frustração, ela nem sempre vai obter o que deseja na vida, como todo mundo, né? Porém, as suas emoções serão muito bem trabalhadas para que não se frustre. Então, essa pessoa que foi bem atendida, ela não vai se frustrar. Vai vir a frustração porque, né, nem sempre a gente obtém tudo que a gente deseja na vida. Então, aquela pessoa que teve uma boa assistência, ela vai saber trabalhar para que não se frustre. Agora, aquela que não teve, vai viver frustrada. Quer fazer uma coisa, a pessoa não fez para ela exatamente como ela quis, vai ficar frustrada.
Por quê? Porque teve o trauma lá, começou lá, não teve atenção suficiente, não teve carinho suficiente. Vai carregar essas frustrações, não vai saber lidar com frustrações. Quem teve, foi bem cuidado e tudo, a frustração vai ser nada para ela. Como que a pessoa lida com perdas? Essa pessoa que foi bem cuidada. Tratamos aqui especialmente de outras pessoas ou metas pessoais. Então, essa pessoa que teve os cuidados necessários, ela não vai ter muitos traumas com perca. Como as outras que não tiveram tem gente que quase que morre junto com a pessoa que parte para a eternidade, por exemplo. Não tem equilíbrio na emoção por causa dessa fase oral. Essa fase oral gera muitos traumas, tá? Ansiedade, né? Em vez de alimentar irrealidades improváveis, ela construirá a segurança da certeza quanto aos seus pensamentos e emoções. Então ela não vai ter ansiedade, ela sabe construir segurança, né, nos seus pensamentos e emoções. Agora, quem não teve essa fase muito bem estruturada, vai ser ansiosa para sempre, não vai saber lidar com as incertezas, não sabe lidar com seus pensamentos, é só pensamentos negativos, as emoções todas ali perturbadas, né, as emoções sem controle, briga muito, reclama muito. Então está tudo lá relacionado na nossa infância. E esses traumas aqui é lá da primeira fase, a fase oral. Então, não sabe lidar com as angústias, ela tem dependência emocional, ela é muito frustrada, as perdas, ela não sabe lidar com as perdas da vida e se torna uma pessoa ansiosa. Essa que não teve ali todos os cuidados necessários, tá bom? Então, em relação ali a os má cuidados, né, que não cuidaram direitinho, que não teve a atenção necessária, o que acontece, né? Ela tem tendências ao abandono, desejo de aprovação constante, necessidade em ser amada constantemente, alimentação em excesso, como forma de lidar com a dependência, dificuldade de relacionamento com as outras pessoas e, em casos mais graves, transtornos bipolares e esquizofrenia. Nossa, olha só, o que é essa fase? Que traumas! Quantos traumas que geram, né? Essa fase oral, que é daquela fase quando os bebês são amamentados, quando eles levam tudo na boca, que é do 0 até 1 ano e meio, às vezes até 2 anos, tá? Então, olha o que causa no ser humano quando ele não é bem cuidado, quando não é dado atenção suficiente, necessária ali para ele, tá? Então, ele tem tendências ao abandono, ele tem desejo de aprovação o tempo todo, ele precisa que as pessoas gostem dele, que ele seja aprovado, né? Necessidade em ser amado constantemente, alimentação excessiva, sabe, os gordinhos, Jesus, os gordinhos, alimentação em excesso como forma de lidar com a dependência, dificuldades de relacionamento com as outras pessoas e, em casos mais graves, transtornos aí de bipolaridade e esquizofrenia. Nossa, que interessante, né? Ei, Maria Paz, tudo bem? Silvia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Gente, compartilhem essa live, vamos lá. Vamos compartilhar para ajudar outras pessoas. Vamos ajudar a mostrar a ela que talvez esses problemas aí que elas estão enfrentando pode ter até pode estar ligado ali à fase a fase oral, a primeira fase, ali a primeira fase da vida do ser humano, que é a fase oral do 0 até 1 ano e meio. Como é importante essa fase, a gente tem que segurar o bebezinho no colo enquanto a gente está amamentando, olhar nos olhinhos dos bichinhos, né? Dar uns apertão nele, conversar muito com ele. Então, quando nós não tivemos isso, gera todos esses problemas aí na nossa vida. Obrigada, Nildeci. Obrigada, Deus te abençoe. Então, o domínio da boca e língua durante a fase oral determina como a criança recebe o mundo ao seu redor. Como comentamos, né, acima, dependendo do que coloque entre os lábios, isso pode representar um risco para ele, tá? Assim,
evite que ele coloque a boca em objetos pequenos que possam ser engolidos. Essas coisas tudo geram traumas na vida da gente. Vê a Jê lá, meu Deus, né, Jê? Precisamos ver que trauma que gerou aí em você. Tem que cuidar muito dessa fase ali. Nunca deixe que ele se aproxime de coisas afiadas, né, objetos tóxicos, ou que a composição possa afetar negativamente a criança. Então, todo trauma que a criança tem nessa fase, gente, ela pode levar depois para a vida inteira dela. Até aí um machucado na hora que ela pegou um negocinho no chão que não era, né? Deu um mordão, machucou a boquinha. Até isso gera trauma. Por isso a importância de estarmos assim muito ligados nesses bichinhos aí. A bebezinha da Késia ontem, ela, meu Deus, ela corria de um lado para outro, engatinhando. Nunca vi uma coisinha mais linda, gente. Engatinhava para lá e para cá. Tudo que ela pegava, ela levava na boca. Então, muito cuidado com que o seu bebezinho leva na boca. Se é alguma coisa que pode machucar ali na hora, isso pode gerar um trauma nele, tá? Tem que ter muito cuidado. Então, caso você tenha filhos mais velhos, os instrua a evitar que os menores alcancem brinquedos e objetos sem acompanhamento necessário, tá? Então, nessa fase oral, desde o nascimento, Nessa fase oral, desde o nascimento, necessidade e gratificação estão ambas concentradas predominantemente em volta, né, dos lábios e língua, e um pouco mais tarde dos dentinhos, né? Então tudo, gente, como a gente vai conhecendo o mundo com a nossa boquinha e os bebezinhos, quando a gente era bebezinho. Então, a pulsão básica do bebê não é social ou interpessoal, é apenas receber alimento para atenuar as tensões de fome e sede. A única coisa que nós queremos quando somos bebezinhos é comer, né? Tem que comer, gente. Nós não estamos preocupados em ter um relacionamento bom aí com o pessoal, nada. Nós só queremos aí receber a comidinha. Então, enquanto é alimentada, a criança é também confortada, como eu falei, aninhada, acalentada e acariciada. No início, ela associa prazer e redução da tensão ao processo de alimentação. Como é necessário, gente, a gente aninhar elas, né, acariciar elas aí nessa hora da comidinha, de dar a comidinha. A boca é a primeira área do corpo que o bebê pode controlar. A maior parte da energia libidinal disponível é direcionada ou focalizada nessa área. Essa área é muito poderosa quando nós somos pequenos, e é essa área que faz a gente conhecer o mundo, e é essa área que vai também formar a nossa personalidade. Então, por isso, muito cuidado para que não haja traumas nessa fase, para que você se torne um adulto saudável. A sua criança, nós agora já somos, nossa mãe tinha que ter cuidado, mas cuidado para que o seu filho se torne um adulto saudável. Você que tem filhinho pequenininho, ou nós aqui que somos mamães grandes já, cuidar para que os nossos netos tenham uma vida mais saudável do que às vezes nós tivemos. Tem muitas mulheres, gente, muitas mulheres com muitos problemas, aí tudo gerado nessas fases onde as mamães, e não dá para pôr culpa nas mamães, porque elas não sabiam. Nós também, que já somos mamães, que nunca tivemos contato com esse assunto, também fizemos muitas coisas aí que não deveríamos ter feito, não é mesmo? E hoje não adianta, não dá pra gente se acusar, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Não, hoje não dá. Então vamos lá orar para que Deus mude a história, então, da nossa garotinha aí que cresceu, do nosso garotinho que cresceu, que de repente tá carregando um trauma que nós causamos neles, né? Então vamos orar para que o Espírito Santo aí liberte eles de todo o mal, e assim será, ok? Então, conforme, né, nós crescemos, a criança cresce, outras áreas do corpo, elas desenvolvem-se e tornam-se importantes, tá bom? Mas o que nós estamos falando hoje ali realmente é da fase oral. Entretanto, alguma energia é permanentemente fixada ou catequizada nos meios de gratificação oral. Em adultos existem muitos... Gente, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Vamos ver o que a Jay está falando. Sim, é por isso que eu sempre falo. É importantíssimo comprar brinquedos para a idade certa do bebê. Porém, tem muitos adultos que oferecem brinquedos que não são indicados para tal idade. Olha, gente, é muito interessante isso que a Jennifer falou, eu já falei aqui. Vocês têm que saber que tipo de brinquedinho que vocês dão para os pequenininhos morder.
deixar ali pro chão para eles pegarem. Que nem ontem eu vi o bebezinho da Kédia estava com um bichinho lá bem fofinho, né? É uma borrachinha bem molinha para ela morder, que ela tá com os dentinhos querendo sair. Então até isso pode gerar traumas aí. Então dê sempre um brinquedo apropriado aí para a idade, como a Jennifer está falando. E a Jennifer entende porque ela tem loja lá e tem muito brinquedo, ela sabe do que ela está falando. Que bom. Então em adulto, gente, existem muitos hábitos orais, presta atenção, bem desenvolvidos e um interesse contínuo em manter prazeres orais, como, né, chupar, mascar chicletes, morder, lamber, né? As pessoas, os adultos às vezes têm esse hábito. São expressões físicas desses interesses. Então, pessoas adultas com hábitos de bebê. É muito interessante, gente. O chupa-chupa, né? Tem gente falou uma coisa muito interessante. Aqui eu gosto de pirulito. Então tem pessoas adultas que eles têm uns hábitos que eles carregam lá por causa daquela fase oral, tá? Pessoas que mordem constantemente, fumantes e os que costumam comer demais podem ser pessoas parcialmente fixadas na fase oral, pessoas cuja maturação psicológica pode não ter se completado. Pessoas que fumam, todo o vício que vai pela boca é porque não teve uma maturação ali completa dessa fase. Olha que interessante. Pessoas que mordem constantemente, fumantes, né? E os que costumam comer demais podem ser pessoas parcialmente fixadas na fase oral. Pessoas cuja maturação psicológica pode não ter se completado e por causa desta fase. Ei, Nívia, tudo bem? Que bom ter você aí. Tá bom? Seja bem-vinda, bonitona. Olha só, o que a fase oral não sabendo, né, as mamães cuidar das crianças, muitos vícios de hoje são relacionados lá àquela fase oral. Tá bom? Até, eu penso que até o fumar, né? O fumar, a droga em si é fumada, né? A bebida também é pela boca. Então, esses vícios estão ligados nessa fase onde a criança não teve a atenção especial da mamãe, dos cuidadores. Porque muitas vezes, né? Você contrata a babá, mas a babá às vezes tem que cuidar de outras coisas também, não tem tempo só para o bebê. Então, gente, é necessário o bebê até 1 ano e meio ter a mamãe por perto, para que ele não seja um adulto doente, tá? Então, a fase oral tardia, depois do aparecimento dos dentinhos, sabe os dentinhos? Inclui a gratificação dos instintos agressivos, tá? Morder o seio lá da mamãe, né, que causa dor à mãe e leva um retraimento assim do seio. Mamãe, meu Deus, mamãe tira, né, até o seio da boca. É um exemplo desse tipo de comportamento. O sarcasmo do adulto, o arrancar o alimento de alguém, a fofoca, têm sido descritos como relacionados a esta fase do desenvolvimento. Até a pessoa fofoqueira está relacionada com essa fase ali. Você viu, gente? Coisa mais doida, né? Como é que Deus nos fez tão complexos, gente? Deus nos fez muito complexos e nós precisamos nos conhecer, nos entender por que é que nós somos assim. Tá vendo? Até o fofoqueiro tem a ver lá com a fase oral, porque não teve atenção suficiente da mãe, gerou ali alguma debilidade. A fase tardia essa, né? Depois do aparecimento dos dentinhos. Aquelas crianças que, né, mordem a mamãe, né, o seio da mamãe. Isso aí se torna, né, esse tipo de indivíduo aí. Formou ali o caráter dele. Meu Deus. Então, a retenção de algum interesse em prazeres orais é normal, tá? Esse interesse só pode ser encarado como patológico se for um modo dominante, tá bom? Isto é, se uma pessoa for excessivamente dependente de hábitos orais para aliviar a ansiedade, como comer demais, fumar ou beber. Então, é patologia quando a pessoa tem esses hábitos orais, tá? Eles usam isso para aliviar a ansiedade, que é o comer demais, o beber ou fumar. Então, todas as pessoas que têm
esses hábitos, que é uma coisa frequente, né, patológico, são pessoas que realmente têm traumas lá da fase oral. Olha que interessante, né? Então, a fase oral, ela é a primeira fase do desenvolvimento psíquico, onde a interação do bebê com o mundo ocorre primordialmente através da boca. Esta que representa desde o início da vida uma zona erógena por excelência. Então, gente, o desenvolvimento psíquico meu e seu começa na fase oral e ninguém dá atenção. O bebê não está sentindo nada, não está vendo nada, né? Mas não é bem assim. O bebezinho está absorvendo tudo que se passa ao seu redor. Então, se a mamãe não cuida bem, não está muito presente nessa hora, não souber dar coisas que não machucam a boquinha do bebê, e não souber estar presente, dar carinho nessa hora, atenção, ele vai ter esses traumas, esses hábitos que não são bons, né? O hábito de beber, o hábito de fumar, de comer, as pessoas muito gordinhas que não conseguem ter controle aí, está ligado lá a essa fase da fase oral lá, de pequenininho. Então, a boca é uma parte potente do corpo, palco por onde se movimentam os personagens da alvorada da vida psíquica infantil. A boca, né? Meu Deus, tudo começa com a nossa boquita. Lá pequenininho, né? Somos pequenininhos e através da boca aí geram os traumas até. Já pensou? Que coisa mais interessante. Ninguém dá atenção para os bebezinhos que eles estão né? Às vezes não acha que precisa dar atenção quando tá chorando. Gente, presta atenção. Põe a mamadeira e larga ele lá, né? Com a mamadeirinha dele, que ele se vira tomar mamadeira. Não, gente, é uma fase muito importante, onde você tem que pegar o seu bebezinho, pôr no colo, conversar com ele durante a amamentação, ou durante que ele tá tomando mamadeira, ou que ele tá comendo a papinha. Você tem que estar com ele tranquilo, quietinho. Tem uma tribo no deserto, não lembro agora o nome dessa tribo, eu vou até pesquisar e deixar lá no nosso grupo. Os homens, eles ficam 2 anos longe das mulheres quando nascem os bebês. A mulher fica só para cuidar do bebê, para não gerar esses traumas, para as crianças crescerem saudáveis. Tem uma tribo lá no deserto, eu vou ver o nome. Olha que interessante, os papais ficam longe das mamães 2 anos, elas o tempo todo para os filhos. Por isso, gente, que o mundo está tão doentinho, tantas pessoas com tantos problemas. Porque as fases não foram vividas como deveriam ter sido vividas. Nós não fomos muitas vezes cuidados como deveríamos ter sido cuidados. Você, eu, talvez nós não cuidamos dos nossos filhos como deveríamos ter cuidado. Não sei se é o Tiago ou a Kézia que está falando. A minha, quando está mamando, fica fazendo carinho no meu rosto e sorrindo. Eu me derreto com isso. Então é a Kézia. Mas não é linda, né, Kézia? E tão linda, né? Tão preciosa. É um tempo que passa tão rápido. Um ano passa tão rápido. Então fica quietinha você ali, né? Fica olhando pro bebezinho. Fica fazendo um carinho nele. Gente, isso gera um adulto saudável. Isso gera um adulto saudável. Que lindo. Não é? É, gente, muito sério. Passa rápido, né, Kézia? Então, para compreender tal importância, basta lembrar que a sobrevivência de um bebê depende da intensidade do impulso para se alimentar. Gente, isso é muito forte. A sobrevivência de um bebê depende da intensidade do impulso para se alimentar. Ele experimenta, né, o mundo através da boca, como a gente falou. Na interação entre a boca faminta e os objetos de satisfação, surgirá um ser humano particular e único, cujo modo de ser aqui se origina e permanecerá em cada um de nós. Gente, isso é muito lindo. Como é que Deus nos fez tudo tão perfeito, né? Mamãe, fica cuidando bem do seu filhinho. Você vai ter um filho saudável, e o mundo vai ter um adulto saudável. Mas o corre-corre da nossa vida, né? Hoje em dia, eu fiquei com raiva de quem inventou que a mulher tinha que ser independente, né?
nós que sofremos, porque a gente tem que trabalhar fora, trabalhar em casa, cuidar da casa, cuidar do nosso trabalho paralelo, né? Quem que inventou isso, gente? Dá até uma raiva. A mulher tinha que... Claro, né? Tudo tem um lado positivo e negativo, né? Mas, meu Deus, né? A mulher tem muita carga e daí não pode nem dar a atenção necessária. E os filhos aí crescem, esses adultos, todos revoltados. Primeira linguagem do ser humano. Isso aí. É o primeiro conhecimento do mundo ali é com a boca. Nós conhecemos o mundo primeiramente com a nossa boca. Gente, olha a importância dessa fase. Como é que é o mundo que você conheceu? Que mundo que você experimentou, né, na sua fase de infância pequenininha? Gente, esses dias eu estava vendo uma foto de uma mãe lá que tinha 13 e 14. Eu falei, meu Deus, como é que ela... E umas escadinhas, como é que ela deu conta, né, de criar? É claro, antigamente era mais fácil. Mas não adianta, os traumas de antigamente são os mesmos que hoje. E hoje, cada vez mais, por causa disso, a mulher não tem tempo de cuidar do filho. Né? Não tem tempo para sentar, então para amamentar tranquilamente. Gente, aqui nos Estados Unidos, as mães têm bebê e às vezes fica 15, 20 dias com o bebê em casa e depois já largam por aí nessas babás, que eu morro de medo, gente. Eu morro de medo. Vendo a Kézia ontem contar, então eu fiquei mais apavorada ainda. Então, sabidamente, a criança ou qualquer outro animal, assim que vem à luz, por inescondível instinto, procura saciar a fome que o assola, né? Todo bichinho que nasce já corre lá mamar. E os bebezinhos também acordam, já nasce desesperado de fome, tá? Então, contudo, no homem, né? O ato do bebê ir em busca do seio materno vai além da questão da sobrevivência, tendo aí a satisfação de um prazer de índole erótico. Isso inconscientemente, sem que isso significa, né, ali o conteúdo genital. Meu Deus, isso é muito, gente, é muito interessante. Eu fico doida quando eu vejo esses estudos, eu estudo sobre essas coisas, eu fico pensando, meu Deus, e como é que o Senhor fez a gente desse jeito? A gente tinha que vir com um manual de instrução, explicando, né, direitinho como é que a gente é, por que a gente tem esses problemas, por que Deus nos fez assim. Não é mesmo? Muito interessante. Já venceu o nosso tempo, aqui está quase vencendo. Deixa eu ver o que eu vou falar aqui de mais interessante. Então, a idade que está nessa fase, que se inicia, né, tem como termo inicial o nascimento e o final aí por volta de 2 anos. Lembrando que depende... Tem estudos que falam que é até 1 ano e meio, tem outros que falam que é até 1 ano, 2 anos, aí não tem muito a ver. Então, logicamente que os zeladores aí das crianças, eles tiveram ciência dessa fase, né, e contribuirão muito com isso. Então, como que você vai fazer para deixar ali uma vida melhor para o seu filho? Com a aquisição de brinquedos adequados, primeiro passo ali, você precisa ter brinquedinhos adequados para eles levarem à boca. A compreensão da possibilidade de transformar aquele pequeno... Gente, quem ali já teve, né, as crianças falantes, muito falante, falam demais. Isso também é um fato lá da fase oral, tá? Então, com a compreensão da possibilidade de transformar aquele pequeno falante em alguém voltado à música, à declaração poética, dentre outros saudáveis possibilidades. Jamais diga frases, cala a boca, menino, você fala demais. Então, muitos hábitos daquela fase oral não bem compreendida faz aí a criança ser muito falante. Aquelas crianças que falam demais o tempo todo, né? Então, nunca pode mandar eles calarem a boca, tá? Nunca. Fase oral, amei. Eu tenho que compartilhar isso aí. Outra coisa, entenderão que a criança deverá alimentar... Gente, isso que é muito interessante. Os cuidadores aí, né, os papais ou as babás, entenderão que a criança deverá alimentar-se dentro de um esquema que satisfaça sua necessidade orgânica, não lhe empanturrando de comida, como do gosto principalmente das vovós, tá? Assim as pouparão de se tornarem crianças desequilibradas no campo gastronômicos, glutonas
e obesa. Gente, as vovós têm uma mania da criança chora, corre lá dar comida. Não pode fazer isso, porque senão elas tornam-se crianças desequilibradas no campo gastronômico. Elas se tornam glutonas e obesas. Cuidado se deixar suas criancinhas com a vovó. Fala, vovó, por favor, senão me empantura essa criança aí. Olha só que interessante, tá? Também não se deve repreender o natural desejo da criança de levar tudo à boca. As crianças querem pegar tudo e levar à boca. Gente, não repreenda, a não ser que, por isso a importância de ter brinquedinhos ali espalhados pelo chão, que seja adequado para a idade. Então, não repreender o natural desejo da criança de levar tudo à boca. Tal recalque produzido pelos cuidadores da mesma poderá dar motivo para que no futuro, por um mecanismo de compensação, aquele ser torne-se um fumante, porque quando adulto encontrará liberdade de levar à boca o cigarro, que simbolicamente será a representação do objeto negado quando ali de sua meninice. Olha, gente, não pode nem, né, não deixar eles morderem as coisas. Isso pode transformar eles num fumante ou numa pessoa que até eu acredito que também o álcool também. Como a mãe repreendeu ali nessa hora, ele pode tornar-se um fumante, porque quando adulto ele encontrará liberdade de levar à boca o cigarro, que simbolicamente será a representação do objeto negado quando ele era um bebê, uma criança ali nessa fase. Muita coisa, né? Muita coisa, muita informação. Então, e também, gente, a função do aleitamento materno e da licença maternidade dado que anteverá que nesta fase a mãe é o espelho da criança, ou seja, não será uma creche, mamadeira ou babá que substituirá a mamãe. Ninguém substitui a mamãe. Nem creche, nem babá e nem mamadeira. A importância da mamãe estar presente ali no desenvolvimento, principalmente dessa fase oral, do 0 até 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano. Olha que interessante. Ei, Janine, tudo bem? Você tá escondidinha aí? Que bom que você tá aí, seja bem-vinda, tá bom? Vocês viram, gente? Então, essa proximidade do bebê com a mãe colocará nele segurança necessária para romper com a ansiedade, com a angústia, que poderiam culminar no futuro em grave processo neurótico e possivelmente, se a mãe esteja ausente, né, por não, como dar vazão no instinto de morte, vir à tona um indivíduo violento, já que privado de no momento oportuno expressar a sua agressividade através das mordidas. Ai, meu Deus do céu. Ele tem que expressar a sua agressividade, tá ali nas mordidas ali por isso a importância de ter os brinquedinhos apropriados, que ele pode até se tornar uma pessoa violenta quando adulta. Muito sério, gente, essa fase oral, ela é uma fase muito, muito séria, tá? E que gera esses traumas, esses vícios, muitos vícios aí, vícios pela boca, eles têm o seu motivo, o seu começo por causa da fase oral. Então hoje quando você vê uma pessoa que fuma, né, ou que usa droga ou bebida, você sabe que ele não teve aquela atenção necessária lá na infância. A mamãe, né, não sabia também, né? Mamãe não sabia que podia ser assim, né? Então ela não cuidou o tanto que deveria ter cuidado. Olhar nos olhinhos, acarinhar, ficar com ele nessa hora. Tudo bem que trabalha fora, então a pessoa que está cuidando dele, você terá certeza de que é uma pessoa que vai estar presente com ele. Possível, se você tem que trabalhar fora, cuide uma babá só para o seu filho, sem pôr a babá que limpa da casa, que cuida do filho, que faz tudo. Porque as crianças precisam de atenção para que gerem adultos saudáveis. Criança feliz, adulto saudável. Muito adulto doente ali, porque não teve aquela atenção da mãe nessa hora, saber deixar ele morder as coisinhas, ter os brinquedinhos certos, cuidar para que eles não tenham traumas aí de morder alguma coisa que
que machuque a sua boquinha, porque a nossa boca ali é a primeira formação do nosso caráter aí, é a boca, é através da nossa boca. E é nessa fase do 0, 1 ano e meio, 2. Então, gente, vamos ajudar aí as futuras mamães. Você que vê uma mamãe grávida, pegue o Face dela e manda essa mensagem, manda essa live para ela. Olha, você tem algumas coisas, você de repente tem algumas coisas aí para aprender, então bora lá aprender. Vamos ajudar aí a deixar pessoas melhores nesse mundo que já é maravilhoso. Tem muita gente, e de agora em diante vai ter muito mais gente, porque as mulheres cada vez mais trabalham fora e não tem tempo de cuidar dos bebês. Ei, Yolanda, tudo bem? Que bom que você está aí. E esses bebês sendo cuidados aí por babás, que às vezes a gente vê umas notícias, né? Aquelas mães que às vezes põem câmera, se você pode, põe câmera para ver aí se a babá está cuidando bem do seu bebê. Né? Que pode ser que não está cuidando bem do seu bebê. A Janine falou, nossa, muito sério isso, é verdade. Eu vejo hoje isso na minha casa, né, Janine? Infelizmente, né, a gente, por não saber, né, a gente não sabia, então, engraçado, porque a gente vê um bebezinho e não sabe, né, acha que, isso é coisa, né, imagina que um bebezinho vai estar aí, tendo esses traumas aí, porque a mamãe não ficou perto, né, não cuidou, não olhou nos olhinhos para amamentar, ou para dar mamadeira, ou para dar papinha. Isso, gente, a primeira formação do ser humano começa ali nessa fase. A mãe não está junto, ele vai se sentir uma pessoa eternamente desamparada, como eu falei aqui atrás, né? Se sente abandonado, quer atenção o tempo todo, né? Um adulto, né? Depois de adulto, que se torna isso. Tem tendência ao abandono, desejo de aprovação constante, necessidade em ser amado constantemente, sabe quando aquela pessoa tem aquele ciúme e tal? Alimentação em excesso como forma de lidar com a dependência, dificuldade de relacionamento com as outras pessoas, né? Em casos mais graves, transtornos de bipolaridade e esquizofrenia. Quantas pessoas que têm esse transtorno de bipolaridade, né? Gente, já pensou? Tudo por causa disso, não teve a atenção da mamãe. E mamãe, não tá falando papai aqui não, infelizmente tá falando da mamãe. É claro que se o cuidador ali for o papai, porque a mamãe tem que trabalhar fora, então o papai tem que ter toda a atenção voltada aí pro bebê nessa hora. Mamadeirinha, olhar nos olhos, conversar com ele, né? Dar muito carinho. Então, de repente, hoje você tem alguém que não está saudável dentro da sua casa, ou até nós mesmos, né? Por causa de traumas lá que passaram lá na infância, que nós passamos lá na infância. Temos esse sentimento de abandono sempre, né? Meu Deus, tem que fazer tudo para tal pessoa, porque senão ela vai me abandonar. Ou aquela amiga, ou mesmo o marido, mulheres com homens, homens com mulheres. Então, os nossos traumas estão todos ligados ali na nossa infância, tudo que passamos, e principalmente nessa fase oral, que é uma fase de muito cuidado, porque o bebê é extremamente dependente do pai e da mãe, 100%, o bebê é 100% dependente do pai e da mãe nessa fase. Verdade, tem mães que tem logo que seu filho nasce e deixa por causa do trabalho. Primeiro mês, né, 15, 20 dias já deixa na babá e bora lá trabalhar. E depois, sabe o que acontece? Aí cresce, né? Os filhos crescem, os filhos não querem saber dos pais, gente. Os filhos com 13, 14 anos começam a dar problema para pai e para mãe e querem ir embora, querem até ir embora. 18 anos já querem, não quero mais ficar na casa da minha pai, minha mãe. Né? Então, por quê? Porque é uma coisa muito inconsciente de nós, bebezinhos, né? Ali. Nessa idade a gente queria a atenção do pai e da mãe, porque a gente se sentia e é completamente dependente de pai e mãe. Então a gente precisa deles aqui do nosso lado, cuidando da gente, dando atenção pra gente, para que a gente se tornasse um adulto saudável. Muitos doentinhos por causa disso, porque não tiveram a mamãe presente. Como eu falei, não dá nem para culpar, né? Porque nossas mamães também não sabiam, e nós também não nos culparam agora, porque nós também não sabíamos. Então a importância de agora em diante, é ajudar, que nem a Késia, né? Que agora tem um bebezinho, eu tô falando, ela já tá observando e tá fazendo, já deixou de trabalhar para cuidar do seu bebê. Então ajudar hoje quem a gente vê, para que não tenha mais pessoas doentes. Então de agora em diante, as que a gente pode. Se você consegue ajudar uma pessoa, tá bom demais, ajude uma pessoa.
não é mesmo? Ajude uma pessoa, ensine a ela, mostre. Tá bom? Espero que vocês aprenderam assim ao menos uma coisinha, porque o nosso tempo é curto, o assunto é muito longo, eu falo apenas alguns pontos aí do assunto, mas que vocês possam ter aí guardado no coração de vocês todas essas informações e que vocês possam estar passando para mais alguém que precise, né? Alguém que tenha filho pequeno, então vocês passem, vamos ajudar aí. Tá bom? Aprendeu muito, né, Kézia? Que bom. A Kézia tem bebê. Que bom que você aprendeu. Tá bom, amados? Amanhã vamos ter a live novamente, porque seria na quarta-feira. Então vai ser hoje e amanhã. Vai ficar um pouquinho cansativo para você. Mas se você quiser participar, participa. Amanhã vamos falar sobre um dos formatos do nosso corpo que mostra aí como é que foi a nossa infância também. Tá bom? Obrigada, Nívia. Repasse mesmo. Vamos ajudar aí o mundo a ficar... O mundo não, né? Sempre falo o mundo, não é o mundo das pessoas. O mundo já é maravilhoso. As pessoas ficarem um pouquinho melhor para morar nesse mundo maravilhoso que Deus deixou para nós. Bora lá orar então? Vamos orar para agradecer a Deus pelos cuidados que Ele tem conosco. Pai querido, Pai amado, no poder do nome de Jesus, me coloco na Tua presença, Senhor. E quero Te agradecer porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer nos ensinar para que esse mundo fique com pessoas melhores, pessoas com mais saúde emocional, porque muitas pessoas estão doentes da alma, o emocional está doente, por causa desses traumas que adquiriram lá na infância, não foram bem cuidados pelo papai e pela mamãe, Senhor. Mas ajuda-nos a perdoar, porque eles também não sabiam e muitas vezes nós também não fomos bons papais e mamães. Mas eu quero Te agradecer porque sempre é tempo de melhorar, de pedir perdão e Tu, através disso, transforma também as vidas das pessoas. Eu quero Te agradecer porque Tu escolheu cada um em especial para estar aqui nessa noite ouvindo. Abençoa cada um, abençoa suas famílias, seu lar, suas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Vejo vocês amanhã com mais uma pílula do conhecimento. Não se esqueça de compartilhar, gente. Não se esqueça de compartilhar. Obrigada, pastora. Deus te abençoe também. Obrigada, tá? Obrigada a vocês todos que estiveram aqui no meu Instagram. Obrigado, pessoal, aqui do meu Face e do Face do Zaqueu. Nós vemos amanhã com mais uma pílula do conhecimento. Amo vocês. Bye!